Fernando, eu me lembro há uns anos atrás, eu acho que já tem uns 10 anos, ouviu-se uns rumores de uma possível exploração de minerais aqui na região. Afinal de contas, nós temos potencial para essa exploração de minerais ou não? O ano que você ouviu, Conrado, provavelmente foi o ano de 2015, que foi justamente onde foi potencializada essa concessão aqui justamente na nossa região, né? Principalmente nos municípios de Cajazeiras e de São José de Piranhas. Mas não foi para frente, apesar da planta mineralógica estar toda traçada, né? Está toda feita. Então, nós temos realmente minérios aqui e a tendência é que ocorra principalmente com uma obra que pouco se fala, né? Aqui na nossa região, mas que é uma das maiores obras que nós temos no mundo hoje, né? Que é a Transnordestina. Para você que está ouvindo esse nome a primeira vez, é uma ferrovia que vai fazer esse traçado, né? Vai cortar o Nordeste justamente para carregar, para transportar minério de ferro vindo Tocantins, Piauí, lá para o porto de Salvador. Já se sabe mais ou menos quais são os possíveis minerais aqui na nossa região, Fernando? Já tem a planta base, né? Na verdade, tem inclusive um site do governo federal que é disponível, que é outro assunto esse, né? Que o solo, esses minérios que são extraídos, eles passam por uma autorização federal, porque o solo pertence à nação. Então, o Brasil já tem um site que pertence ao Ministério de Minas e Energia, onde você tem como consultar os indícios, né, mineralógicos que tem ali. Então, aqui a gente tem minério de ferro, potencial para minério de ferro, mas o principal minério que nós temos aqui é a matéria-prima para a indústria de cimento, indústria de cal, esse tipo de situação. Muito bem. Como é feita a exploração desses minerais? Minério bruto, né? Escava o minério bruto, passa por uma triagem física, né? Dos resíduos, os sólidos, né? Uma triagem física, e depois vai para uma estação de tratamento, certo? Então, sim. Mesmo qualquer minério que você aí que esteja estudando, esteja imaginando, ele não vem bruto, né? Com raríssimas exceções. O minério geralmente vem impregnado nas rochas, né? No solo onde ele é escavado, então precisa passar por um processo de tratamento na indústria. Muito bem. Há riscos para a questão do meio ambiente? Muitos riscos. Inclusive, apesar de achar que a exploração mineral economicamente seja fantástica para a nossa região, né? Haja visto que todos os locais que existe essa mineração se desenvolve financeiramente, mas é um risco gigantesco para as pessoas, para o meio ambiente, para a natureza, porque a extração mineral, eu digo sem medo de errar, que é uma dos maiores poluidores que nós temos no planeta. E aí, pode ter certeza que quando eu falo isso, a gente já rememora, né, Brumadinho, Mariana e tantos outros desastres que ocorrem justamente devido à extração de minério. Claro, os minérios que se extraem lá nas Minas Gerais, né, é bem diferente dos que serão extraídos aqui, dos que podem ser extraídos aqui. Né? Apesar dos perigos ao meio ambiente e ao próprio ser humano, que a gente faz parte do meio ambiente, há também uma perspectiva de um avanço tecnológico e também econômico para a região, né? Sim, muito, porque quando você se explora, por exemplo, a maior perspectiva que eu vejo, né, de transformação econômica aqui na região é um desvio, uma vertente, uma variante da própria Transnordestina. Digamos que comece a se explorar aqui o minério, né? Vamos rezar para que tudo seja feito dentro da legalidade, né? Dentro das responsabilidades ambientais, mas que se comece a explorar e dê certo. Porque os estudos mostram que há 70% de chance de converter em sucesso essa exploração. Então, vamos supor que converta. A Transnordestina, por exemplo, está passando no município de Lavras da Mangabeira, que fica aqui pertinho, aproximadamente 60 quilômetros. Né? Então, se prosperar essa exploração do minério, a chance de vir uma vertente da Transnordestina para pegar o minério daqui e interligar a rodovia é gigantesca. Né? Muito bom. Tem seus pontos positivos e pontos negativos. Né? Sim.
ponto positivo é justamente o desenvolvimento tecnológico, vir indústria para cá, vir muita economia, vai girar muitos recursos, né? Você nem imagina uma mineradora, não existe mineradora que não tenha muitos recursos, né? Então, quando ela vier para cá, ela vai trazer um aporte milionário, então, multimilionário, na verdade. Então, vai girar muita economia aqui, os vendedores, os produtores. Agora, há um risco ambiental que tem que ser tratado e tem que ser muito bem cuidado, né? Ah, sim, sem sombra de dúvida. Vamos aguardar aí para que venha futuramente, né? Nas condições que não venha agredir muito o nosso meio ambiente. Essas pesquisas, elas são feitas como? Tem os órgãos federais, né, vinculados aos ministérios de meio ambiente, de infraestrutura, de minas e energias, que eles têm a competência de fazer esses estudos. Então, são vários setores, né, de geologia, de mineralogia, que são vinculados ao governo federal e que fazem esses levantamentos geológicos. Aonde é que exatamente entra a engenharia? A gente estuda um pouco de geologia, né? Então, a geotecnia faz parte da engenharia civil, a própria geologia também está em incremento. Então, nessa exploração são várias áreas. A exploração em si, né? Tem uma engenharia que aqui para a gente é pouco conhecido, mas, por exemplo, a UFCG é referência nesse curso, né? Que é a engenharia de minas. Então, abriga muitos engenheiros, né, para a exploração, e a engenharia é bem diversificada nessas áreas, né? A geobiologia, no caso, seria uma área da engenharia? Ou seria independente? É independente. São áreas independentes. Acho que um engenheiro civil, por exemplo, ele pode fazer uma pós-graduação, uma especialização nessa área, né, na área ambiental, por exemplo, e trabalhar com esse tipo de serviço. Muito bem. Fernando, mais alguma coisa? Só sobre o tema, é claro. Só, mais uma vez, atualizar as pessoas, né, que a gente torce, né, pelo desenvolvimento econômico, mas também espera prudência, porque o meio ambiente não é para ser explorado de toda forma, né? Já tivemos e temos consequências terríveis, então vamos aguardar, espero, né, que venha esse progresso para cá, mas de forma responsável. Eu estava aqui pensando, e, na verdade, só mais uma pergunta que eu fiquei curioso agora. A gente tem tantos avanços tecnológicos e sempre essas explorações do meio ambiente, seja minerais, petróleo, isso fragiliza o meio ambiente, fragiliza o solo e em algum momento isso vai acabar, né? Vai cessar, que isso não vai durar para o resto da vida. Você tem conhecimento de algum projeto assim de novas formas de se conseguir fazer o que se faz sem precisar agredir todo o meio ambiente? Tem algumas alternativas, né? Mas é muito difícil a gente parar, porque nós fazemos parte do ecossistema. Então, todo o ecossistema, todos os seres usam a natureza para se sobreviver. O problema da gente, né, é o excesso populacional. Porque já vamos para 8 bilhões de pessoas, então sustentar isso é muita gente, né? Mas eu não vejo essa perspectiva, Conrado. Sinceramente, de forma bem aberta, eu não vejo a perspectiva de parar com a exploração ambiental, porque tudo que nós usamos, né? Pensa, borracha, camisa, isso tudo vem de matéria-prima natural, né? Então, eu não vejo essa perspectiva. Talvez diminuir, utilizar o meio ambiente de forma mais consciente, dar o tempo, que eu acho a coisa mais necessária, né? Que é dar o tempo para a natureza se recuperar. Então, você vai explorar, porque é inerente à sobrevivência do ser humano, a exploração e a própria danificação do meio ambiente, mas fazer isso da forma mais consciente possível, mais moderada possível, dando tempo para que a natureza se recomponha, se regenere e consiga fornecer mais matéria-prima para que nós consigamos viver, né? Quem quiser saber mais sobre o trabalho de Fernando Figueiredo, como encontrá-lo nas redes sociais? Tem um canal no YouTube, né, que eu sempre falo lá toda semana de obras, de características, de curiosidades, para qualquer pessoa que se interesse por esse tema. Além disso, nas minhas redes sociais, né, @Fernando Figueiredos, com a S no final, você vai me encontrar também atualizando vocês e quem me segue sobre curiosidade de obras, ambiental e por aí.